Ok? Então, boa noite a todos. Falo todos porque também tem homem que entra aqui na conexão. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. Nós vamos orar para dar início aqui, tá bom? E aí as informações eu vou passando durante a aula. Então vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Obrigada, ó Deus, pela tua mão que tem se estendido sobre nós. Pedimos a Deus que o Senhor traga direção sobre nós de tudo que formos falar aqui, Pai. Que haja entendimento e que o teu Espírito Santo possa guiar tudo que for falado nesse lugar, em nome de Jesus. Peço por aquelas, ó Deus, que estão chegando, que o Senhor possa trazê-las a esse tempo e que todos nós possamos nos concentrar na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu vou passar depois mais informações para o final, eu estava passando já algumas informações aqui, mas mais no final a gente já começa, eu já vou falar algumas orientações sobre o que vai acontecer nas próximas aulas, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a aula número 6. Quem tiver o material aí, puder abrir, é sobre a importância da igreja. Eu espero que vocês tenham assistido às aulas anteriores, tá? Não deixa de fazer nenhuma, porque é muito bom que vocês acompanhem todo o conteúdo. E hoje fala sobre a importância da igreja. Então, eu vou começar a ler o nosso material aqui. Ele diz assim, deixa eu pegar aqui o nosso. Peraí, eu tô aqui com o meu, mas eu quero pegar o que tá exatamente com vocês. Vamos lá. A palavra igreja tem 2 significados fundamentais no Novo Testamento. Na maior parte de sua ocorrência ou de suas ocorrências, significa o quê? Então, nesse momento, eu espero que vocês tenham... Deixa eu só colocar aqui, tem gente pedindo para entrar. Nesse momento aqui, o que nós vamos ver é que ele significa os cristãos, tá? Então, repetindo, já na introdução, a palavra igreja tem 2 significados fundamentais no Novo Testamento. Na maior parte de suas ocorrências, significa os cristãos, o corpo de Cristo, tá bom? Nesse sentido, a ênfase está no grupo de crentes em Cristo, batizados, que se reúnem para adoração, companheirismo e serviço cristão. Outras vezes, a palavra igreja é usada para, e aí sim, o corpo de Cristo. Então, ela pode significar igreja, templo, e, no segundo sentido, o corpo de Cristo. Mas na grande maioria, quando fala a igreja não é a construção, não é a construção física. A igreja significa o corpo de Cristo, os cristãos, ok? Em nosso estudo, vamos nos preocupar com a igreja no sentido de congregação, no sentido de corpo, de pessoas reunidas. Então, o que é uma igreja? Você pode ter dado a sua resposta aí, mas aqui olhando para o que a palavra fala. Uma igreja é um grupo de companheirismo. Então, nós temos em Romanos, capítulo 12, se você puder abrir, Romanos 12, 10. Eu vou tentar abrir rapidamente, para não perdermos tempo. Romanos 12, 10 diz assim... dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Então, companheirismo. 2. Uma igreja é um corpo. E aqui está referindo em Colossenses capítulo 1, versículo 18. E diz assim, vamos lá. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Então, a igreja é o corpo. Nessa base bíblica aqui de Colossenses, dizendo que Cristo é o cabeça do corpo. Cristo é o que rege todos os movimentos do corpo, ok? E 3, a igreja é um templo espiritual. Agora sim, nós vamos lá para o Velho Testamento, em 1 Reis,
Eu vou abrir aqui, capítulo 6, do versículo 11 até o versículo 13. Eu tô lendo rapidamente porque essa aula tá gravada, então eu acredito que depois quem quiser assistir com mais calma pode procurar com mais calma, tá bom? Então vamos lá. 1 Reis, capítulo 6, do 11 ao 13, diz assim: E a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: Quanto a este templo que você está construindo, se você seguir os meus decretos, executar os meus juízos e obedecer a todos os meus mandamentos, cumprirei por meio de você a promessa que fiz a seu pai Davi. Viverei no meio dos israelitas e não abandonarei Israel, o meu povo. Então aqui está falando sobre um templo. Aí, tudo bem que está falando que a igreja é o templo espiritual, porque é o lugar onde Deus vai habitar. Mas nesse caso aqui, vocês veem que nesse texto, Deus está falando para Salomão que se ele seguir os mandamentos e os decretos que Deus deu para o povo, aliás, através da pessoa de Davi, que ele permaneceria no meio do povo de Israel. Apesar dele estar construindo um templo físico, ok? Continuando o material nosso. A Grazi acabou de entrar. Grazi, nós estamos entrando agora na página 2. Então, agora no 2.2, a origem da igreja. E a origem da igreja, nós temos 3 textos. O primeiro é João, tá lá no Novo Testamento. João capítulo 1, versículo 11 e 12. Vocês estão vendo que eu tô pegando textos picados só para explicar. Se vocês quiserem ler todo o contexto antes para vocês verem, vocês vão ver que em nenhum momento a Bíblia está se contradizendo, tá? Eu só tô lendo especificamente os versículos mencionados aqui no material, porque ele vai pontualmente dentro do que nós temos como prova de cada assunto que está sendo tratado. Então, João 1, do 11 ao 12, diz assim: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, ou seja, em Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, a origem da igreja é em Deus, quando aceitamos a Cristo como o Messias prometido, ok? Então, aqui está a origem da igreja. Segundo texto que fala da origem da igreja, Mateus capítulo 5, versículo do 1 ao 10. Então, vamos lá. Mateus 5. Diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos, aproximando-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Ou tem alguma versão que diz serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração. Peraí, deixa eu só permitir mais gente entrar. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Ok, esse é um outro texto. E agora Mateus 16, 16 ao 18. Ele diz assim. Deixa eu pegar aqui. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno, ou do Hades, como está na minha Bíblia, não poderão vencê-la. Aqui eu quero parar um pouquinho. A Igreja Católica usa esse versículo para fundamentar que foi aqui que Jesus estabeleceu que a igreja estava sendo firmada em cima de Pedro. Não é verdade. Tanto que é por isso que os católicos acreditam que no céu, quando nós morrermos e formos para o céu, Pedro estará na porta, recebendo os cristãos, meio que tendo a chave do céu. Não tem base bíblica para isso. O que Jesus está falando aqui, eu vou ler novamente para que esclareça qualquer dúvida. Quando ele está falando aqui, eu vou até ler um pouquinho antes para vocês entenderem. Olha a partir do versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Ele quem? Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso que você falou não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando ele está falando Pedro, pedra. O significado de Pedro é pedra. Porém, em cima do que Pedro falou, quando você olha o original da palavra, ele está dizendo sobre essa afirmação que você acabou de falar, eu edificarei a minha igreja. Então, Jesus não estava falando que é em cima de Pedro que será edificada. Isso é olhar o sentido literal. Quando Jesus está falando, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, no original, essa palavra que foi usada não é a pedra Pedro, mas é esta palavra, a palavra que Pedro mencionou. Porque não tem porquê Jesus falar em cima de Pedro, falando, Pedro, você foi o primeiro a responder, então é você que está com a resposta certa, então sobre você eu vou edificar a minha igreja. Tanto que ele mesmo fala, o próprio Jesus fala, isso não veio da sua carne, isso não veio do sangue, mas isso que você acabou de falar veio revelado diretamente por Deus. Então o que ele está querendo dizer aqui é, sobre esta afirmação que você está dizendo, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, é em cima dessa palavra que eu edificarei a minha igreja. Vocês estão entendendo como é diferente? Ele está dizendo, é sobre isso que você acabou de afirmar, que eu sou o Filho do Deus vivo, é que eu vou edificar a minha igreja. É em cima dessa verdade. É isso que Jesus está querendo dizer ali, ok? Ponto 3, vamos lá para a lição. Os oficiais da igreja. E agora nós vamos ver. 1, pastor. Base bíblica para falar a respeito de pastor. E o 2, diácono. Então vamos lá? Pastor, abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Diz assim. Desculpa, gente, que esse pigarro aqui é porque eu tô sarando da garganta, tá? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, e com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então aqui ele está dando os 5 ministérios, que são apóstolo, profeta, pastor, mestre e evangelista. Então esses são os 5 ministérios que Deus designou.
Fabiana, uma pessoa pode ter 2 ministérios ou mais? Sim, pode. Você pode sim reconhecer num pastor a função do cuidado da igreja, o pastor, de evangelista, de mestre, que é aquele que ensina a palavra, de profeta, quando ele é usado por Deus para trazer uma palavra profética para a igreja, e apóstolo. Aí, nesse ponto, apóstolo, é um ponto muito importante que vocês saibam. Primeiro, há uma discussão no meio teológico de que o apóstolo só seria apóstolo aqueles que andaram ou viram Jesus. Porém, Paulo, tem uma das cartas aqui, que Paulo vai falar, eu também sou apóstolo. Porque quem leu a palavra, a passagem que fala da conversão de Saulo, vai lembrar que ele fala que ele viu Jesus. Então ele fala, eu sou apóstolo porque eu vi Jesus. Porém, hoje é muito usado, muitas igrejas, apóstolo daqui, apóstolo dali, a pessoa, eu fui ungido apóstolo. Então, tomem cuidado com essa nomenclatura, porque normalmente as pessoas que usam desse nome apóstolo, elas usam só para se promover. É pesado isso que eu tô falando nessa aula aqui do discipulado. Mas tem gente que usa só para se vangloriar, entendeu? Eu sou o apóstolo. Quando a palavra de Deus nos ensina que o apóstolo é aquele que viu Jesus, ou que andou com Jesus, tá? Porém, alguns ali, vocês vão ver na Bíblia, que não viram Jesus. Eles escreveram, mas não viram Jesus. Há estudos que dizem que Lucas foi um médico, mas Lucas não andou com Jesus. Lucas, o que está escrito, a carta de Lucas, ele foi escrevendo baseado no que os apóstolos contavam para ele, e conforme ele tinha testemunho e verificação da cura que Jesus fazia. Porém, há uma outra discussão de teólogos que dizem que o apóstolo é aquele que consegue reunir todos os outros 4 ministérios. Ó, então eu tô só explicando para vocês porque há várias discussões a respeito desse assunto. Há aqueles que falam, de novo, vamos lá, como diz na palavra, que o apóstolo é aquele que viu Jesus ou que andou com Jesus. Segundo, há aqueles que se denominam apóstolos foi dado uma autoridade sobre ele, mas não tem base bíblica para isso. E terceiro, há discussões teológicas daqueles que dizem que os apóstolos são aqueles que conseguem reunir todos os outros 4. Ou seja, que uma pessoa para ser apóstolo, ela pode ser evangelista, pastor, profeta e mestre. Ela reunia esses outros 4 atributos também, tá bom? Então só estou explicando para vocês. Mas agora nós vamos ver os textos bíblicos. Abram agora Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículos 7, 17 e 24. Ele diz assim: lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Agora nós vamos ler o versículo 17 e depois o 24. O 17 diz assim: obedeçam os seus líderes e submetam-se às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. E agora no versículo 24, saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália lhe enviam saudações. Pronto, esse aqui é esse texto.
E agora 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Eu tô só falando a respeito da função da liderança, tá bom? Depois no final, se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta que aí a gente vai correr atrás para ver se consegue responder ou se eu tenho que procurar informação melhor para passar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Ele diz assim. Peraí que eu tô achando. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam humildes uns para com os outros. E aí ele continua discorrendo o texto. Agora nós vamos ver a respeito de diácono. Diácono é em Atos capítulo 6, versículo 3. Diz assim. Aqui eu vou só dar um pano de fundo para vocês entenderem. O número de cristãos começou a aumentar muito depois que Pedro trouxe aquela palavra e eles repartiam o pão de casa em casa, aquela coisa. Só que o que acontece? Havia aquelas pessoas, e eu vou até ler o texto aqui para vocês entenderem. Havia viúvas que necessitavam de cestas básicas e começou a haver uma discussão sobre quem receberia, quem não receberia. Vocês vão ver aqui no texto. E aí, eles começaram a reclamar para os apóstolos. E os apóstolos falaram assim, não é bom que a gente fique perdendo tempo com esse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente precisa pregar a palavra. Então, vamos estabelecer pessoas que nos ajudem com essas coisas. Então, vamos ler o que está falando aqui. Eu vou ler desde o primeiro versículo para a gente poder entender. Atos capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E aí, se vocês continuarem aqui, vocês vão ver que foi feito dessa forma, foi aprovado, todo mundo concordou. Essa é a diferença de pastor e diácono dentro da igreja. Então, o diácono é aquele que cuida das demais coisas, do bem-estar da congregação. Então, são os recepcionistas, são o pessoal que canta no louvor e que toca no louvor, é o pessoal que serve a ceia, pessoas que cuidam de ajudar aqueles que chegam com necessidade na igreja, ou seja, são os ministérios. Esses ministérios têm a função de servir o bem-estar da congregação. E o pastor tem a função de pregar a palavra. E aí, quando eu falo pastor, é o pastor, os professores de escola dominical, porque, querendo ou não, eles também estão ensinando a palavra. Tá bom? Então, só para explicar. Quer dizer que todo professor de escola dominical é um pastor? Não institucionalmente. Mas, a partir do momento que ele exerce a função de cuidar daquele pequeno grupo e dar aquela aula, ele está exercendo aquela função de ensinar a palavra. Tá bom? Mas ele não é considerado um pastor. Principalmente na nossa denominação, não é tão simples assim ser pastor. Eu mesma falo para vocês, eu fiz o seminário, mas eu não sou pastora de fato pela Igreja do Nazareno. Eu tenho um chamado de Deus pastoral, porém, existem alguns critérios para serem seguidos na nossa igreja para que seja ordenado pastor ou pastora, tá bom? Só para explicar, caso alguém tenha alguma dúvida. Então, a nossa igreja segue esse tipo de procedimento para que não seja qualquer um que chegue e fala, eu sou pastor. Vamos virar a casa da Maria Joana, da mãe Joana, né? Então, não é qualquer um que é pastor. Tem um crivo,
tem uma avaliação que tem que ser feito, tanto que se vocês olharem aqui, ele fala a respeito de como deve ser feito e como é a função daquele que prega a palavra. Há textos na Bíblia que falam exatamente quais são as qualidades que essa pessoa tem que ter, tá? Mas eu só tô dando essa explicação. E agora, o outro texto que fala sobre diácono está em 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos lá. Eu acho que nós não vamos conseguir terminar esse tema hoje, porque tem muito assunto. Então, eu vou tentar correr um pouquinho. 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 8 ao 13. Deixa eu ver aqui. Ele diz assim: os diáconos, igualmente, devem ser dignos. Homens... Deixa eu só ver se está falando um pouco antes. Se vocês olharem os primeiros versículos do capítulo 3, vocês vão ver a respeito do bispo. O bispo é o líder, tá? Vocês vão ver lá no início a respeito do pastor, o bispo. E a partir do versículo que eu falei, o versículo 8, vai falar agora dos diáconos. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Ou seja, mulher pode ser diaconisa? Sim. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Ok? Então a gente só está vendo o texto a respeito do diácono. Agora nós vamos entrar num ponto aqui no material que fala sobre a junta de oficiais. Hoje é mais uma aula para a gente conhecer, principalmente, a nossa igreja, principalmente, tá? Junta de oficiais. Pastor é o presidente da junta de oficiais, presidindo todas as reuniões. Então, há uma assembleia da nossa igreja e o pastor é o presidente dessa junta. Vocês já vão entender. Na junta, o que é junta? Só para vocês compreenderem. Existem 3 tipos de igreja. Existe a igreja, a nossa, ela é representativa. Segunda igreja, existe a igreja episcopal e existe a igreja que quem manda na igreja é a assembleia. Então vamos explicar os 3 para vocês entenderem. A nossa igreja, todas as decisões que são tomadas da nossa igreja, ela é representativa. Ou seja, nós temos uma eleição onde são escolhidos pessoas para representar a igreja, tá? Então, nem tudo você vai participar de reunião para decidir as coisas. Por quê? Porque a igreja tem uma junta. Essa é a nossa igreja, ela é representativa, ok? Segundo, eu falei a episcopal. A episcopal é aquela igreja onde quem manda é o pastor. Fabiana, isso que você está querendo dizer que o nosso pastor não manda na nossa igreja? Não falei isso, eu vou explicar para vocês. Na nossa igreja, vocês viram que no primeiro ponto aqui, o pastor, ele é o presidente da junta. É ele que vai ajudar na escolha das pessoas que concorrerão na chapa para fazerem parte da eleição que a igreja vai decidir na hora da votação, ok? É o pastor que cuida disso. Então, por isso que a nossa é representativa, porém o pastor, como nós vimos no material, ele é o presidente da junta. Na igreja episcopal, não existe essa junta. Existe o pastor como líder e o que ele decide, a igreja acata. E existe a igreja assembleia, que é a igreja onde eles fecham as portas e qualquer decisão que for ser tomada passa pelo crivo da igreja. Ou seja, toda a igreja participa da votação. Então, quem veio, por exemplo, de uma igreja do tipo Assembleia de Deus e tal,
provavelmente já deve ter participado desse tipo de reunião onde fecham-se as portas e a igreja passa por esse tipo de escolha e tomada de decisões. E quem veio, por exemplo, de uma igreja presbiteriana vai estar mais acostumada com a igreja episcopal. Quer dizer que não tem pessoas para ajudar o pastor? Não, ele tem os seus conselheiros, mas a opinião maior ali que vale é a do pastor, por isso que ela é episcopal, tá bom? Tô só explicando para vocês. Agora, na parte da junta. A junta, ela vai se separar principalmente nesses dois primeiros pontos que nós vamos ver agora. Os mordomos e os ecônomos. O que são os mordomos? Os mordomos servem como apoiadores da igreja, como liderança, evangelismo, serviço assistencial, visitação, cuidados com o templo. Nós costumamos dizer que os mordomos são aqueles que cuidam desse tipo de cuidado de assistência da igreja. E os ecônomos servem como administradores, planejamento financeiro, compra, venda de propriedade e provisões para o sustento da igreja. Se vocês prestarem atenção, às vezes o pastor Flávio comenta lá na igreja que existe o tesoureiro, existe as pessoas, os ecônomos, e esses são os líderes responsáveis por cuidar dessa parte, da parte econômica da nossa igreja, tá? Das tomadas de decisões da igreja. E os mordomos são os que cuidam principalmente da parte espiritual e cuidados assistenciais. Agora nós vamos para outra parte embaixo. Cargos eleitos na junta por indicação do pastor. Agora é o pastor quem escolhe essa pessoa, não é a igreja quem escolhe, é o pastor. Primeiro, o secretário, e aí aqui vocês têm, ele é o responsável por secretariar as reuniões da junta de oficiais e auxiliar o pastor em relação às atividades da igreja. Toda vez que tem uma eleição, toda vez que tem uma reunião da junta, o secretário ou a secretária tem que escrever tudo o que aconteceu naquela reunião e fazer uma ata. Nós temos, por exemplo, na Igreja do Nazareno Central, uma ata desde a primeira reunião que foi feita da igreja, quando o pastor Aguiar nem era o pastor ainda da igreja. Só para vocês terem uma ideia. De quando foi fundada a Igreja do Nazareno aqui no Brasil, existe uma ata. Por que nós temos tudo isso? Porque a Igreja do Nazareno Brasil responde para a Igreja do Nazareno nos Estados Unidos, que é a geral. A Igreja Assembleia Geral. Então, a igreja mãe fica nos Estados Unidos, tá bom? E nós, igreja, temos que prestar relatório. Todas as igrejas do Nazareno, não só a central. A igreja pequenininha de bairro tem que prestar relatório, todas, tá bom? E essa função de secretário é o pastor daquela congregação, daquela igreja, quem escolhe. Segundo, o tesoureiro. Apesar de terem os ecônomos, o tesoureiro, ele é o responsável por toda a área contábil da igreja e pagamento de contas. Fabiana, como é que você sabe de tudo isso? Eu sei, primeiro porque, como eu falei, eu sou formada pelo seminário da Igreja do Nazareno e nós, seminaristas, temos que ler e estudar o manual da igreja. E eu estudei o manual da nossa igreja. Se você não sabe, a Igreja do Nazareno tem um manual com todo o regulamento que nós seguimos. Regra de fé, regra administrativa da igreja, tudo sobre a nossa igreja, nós temos um manual. E qualquer alteração no manual, primeiro tem que ser aprovado pela mãe. Primeiro tem que ser aprovado pela Assembleia Geral Mundial, para que depois vá para um manual da igreja. Então, não é de qualquer um, não é de qualquer forma, em qualquer momento que alguém muda uma regra da nossa igreja. É uma igreja séria e muito bem embasada em regras, tá bom? Porém, o tesoureiro, ele é essa pessoa que presta as contas, conta fiscal da igreja. Então, tudo que entra de oferta, cada coisa que sai da igreja, qualquer coisa, vai comprar o lanche das crianças que vai ser servido na EBF. Aquele dinheiro que é destinado para isso, a pessoa que foi comprar, ela tem que ter autorização para comprar, ela tem que entregar nota fiscal,
isso ser passado para o tesoureiro da igreja, ele gera um relatório fiscal disso, e isso tudo é posto na ata, no documento anexado que a secretária vai prestar para a nossa igreja, tá? Então, por exemplo, quem puder um dia participar da Assembleia Geral da nossa igreja, da Assembleia que nós temos, que se não me engano é uma vez por ano, é muito interessante, porque ali é lido todos os relatórios, é prestado conta de tudo que é feito da nossa igreja, e o tesoureiro sempre vai com uma pasta com todos os documentos e comprovantes, caso alguém tenha alguma dúvida. Então é muito sério isso. Aí nós vamos ter 3 departamentos principais da nossa igreja. Não, Fabiana, mas tem muito mais. A nossa igreja, por exemplo, ela tem Ministério de Adolescentes, tem artesanato. Não, os 3 ministérios principais da Igreja do Nazareno são MNI, que é Missões Nazarenas Internacional, tá? Então ele envolve toda a igreja em projetos missionários, auxilia missionários, recolhe fundos de ofertas especiais. Então, normalmente nós temos uma oferta na nossa igreja que a gente recolhe todo ano, que é a oferta de alabastro. A oferta de alabastro que a nossa igreja recolhe, ela é destinada para os missionários. A Igreja do Nazareno tem missionários próprios que estão prestando serviço no mundo. Não é assim, hoje eu acordei e acho que eu sou missionária, vou ganhar dinheiro da igreja. Não é assim, tá? Existe, como eu falei, todo um critério para você ser reconhecido pela Igreja do Nazareno como um missionário. Só para explicar para vocês. Mas tudo que envolve área de evangelismo e missões está dentro da MNI, tá bom? EBD, Escola Bíblica e Discipulado. Esse é o nome. A EBD, que nós na Igreja do Nazareno Central chamamos de EduLife, mas o nome oficial é EBD, ele providencia materiais, organiza o currículo para as classes, promove curso de capacitação, presta o serviço de classe de educação bíblica. Então, essa é a função da EBD. Essa aula que vocês estão tendo aqui hoje de discipulado, a partir do ano que vem, ela vai entrar dentro da grade da EBD, o discipulado, que vai chamar Fundamentos Bíblicos. Quando vocês olharem, a hora que eles começarem a falar nos avisos, que agora nós vamos ter classe de Fundamentos Bíblicos, é essa aula que vocês estão tendo aqui comigo. É que oficialmente, graças a Deus, vai entrar a partir do ano que vem para o currículo da igreja. Agora, JNI, que provavelmente tem muita gente aqui que é da JNI. São Jovens Nazarenos Internacionais. O que acontece? Eles são os que promovem a união, alcance de jovens através de trabalhos direcionados, edificam e unem jovens, fortalecendo, criando vínculos e laços de amizade. E aqui dentro da JNI, pode entrar também os adolescentes, e aí começa essa função, jovens adultos, tudo entra dentro da JNI, o braço JNI. Bom, primeira parte resolvida, aliás, terceira parte resolvida, vamos para o 4º ponto. A missão da nova comunidade. Então, o texto que está sendo falado aqui está em Mateus, capítulo 28, eu vou ler rapidinho com vocês, versículo 19 e 20. Diz assim: portanto, vão, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então, essa é a missão da igreja. Indo, pregando. Então, a versão original da Bíblia, ela não fala ide, ela fala indo, ou seja, em todo lugar que você for, pregue o evangelho, ensine. Não é uma coisa de ide, eu não sou missionária, então essa função não é para mim. No original está querendo dizer indo por todas as nações, ou seja, em todo lugar que nós formos, nós temos essa função de pregar o evangelho e ensinar a todos aquilo que o Senhor nos ensinou. 5. A Igreja Mundial. Agora sim, todas as denominações da Igreja do Nazareno. A igreja, eu falo Nazareno porque cada igreja tem as suas regras, mas a Igreja Mundial não quer dizer só os nazarenos. A Igreja Mundial, ela entra todos os cristãos.
que seguem o que está na palavra de Deus. Por isso que nós falamos que é o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo não é só os da Nazareno. Os da Quadrangular, Assembleia, Presbiteriana, Batista, Lagoinha Global, todo mundo, nós somos o corpo de Cristo. Vamos lá. A Igreja Mundial inclui todas as pessoas que têm o seu nome inscrito no livro da vida. Estas pessoas entrarão no céu. Então tá em Hebreus, capítulo 12, versículo 22 e 23, e depois Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Então eu vou ler Hebreus primeiro. Hebreus 12, 22 a 23. Diz assim: Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. À igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E agora, Apocalipse 20, 15, que é o texto que eu mais gosto, que ele fala assim: Aqueles cujo nome não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Mas não é esse versículo que eu gosto mais. O que eu gosto mais é o que está a partir do versículo 12, que diz assim: Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com os que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. Eu gosto desse texto porque ele está falando a respeito daqueles que não foram encontrados no livro da vida. Deixa eu ver se eu acho outro versículo aqui que fala daqueles que foram escritos. Espera aí só um minutinho, gente, que agora me pegou aqui. Espera aí. Oh, meu Deus, só porque eu queria mostrar o versículo para vocês. Bom, daqui a pouco eu já mostro. Mas ele fala a respeito daqueles que estavam com o nome escrito no livro da vida. Se alguém achar aí, me ajuda. Depois eu acho para vocês. Que ele fala que aqueles que estão com o nome escrito no livro da vida, esses não vão conhecer a morte. Esses já estarão no céu. Mas tá bom, depois eu acho. Vamos continuar a aula aqui. Continuando agora a partir do ponto. É preciso ser membro da Igreja do Nazareno para fazer parte da Igreja Mundial? O que você respondeu aí? Eu espero que você tenha respondido que não. Que não. Por quê? Porque eu não acabei de falar que para você fazer parte da Igreja Mundial, você tem que ter o seu nome inscrito no livro da vida? Você aceitou Jesus lá na Quadrangular, teve sua experiência com Jesus lá na Batista, e agora está frequentando a Nazareno. Só agora que o seu nome está garantido pela Igreja Mundial? Não. Uma vez que você aceitou Jesus no seu coração e o seu nome foi inscrito no livro da vida, a partir desse momento, você já faz parte do corpo de Cristo. Ou seja, a partir desse momento, você já é da Igreja Mundial. Não é da Igreja Mundial do Valdomiro, não, hein, gente? Pelo amor de Deus, não vamos confundir as coisas. É a Igreja Mundial, o que eu digo é a igreja como corpo de Cristo, tá bom? Senão vai falar assim, nossa, mas tem que ser a mundial, não pode ser a do Edir Macedo? Não, não é nesse sentido, tá bom? Só para descontrair um pouquinho. Todas as igrejas que ensinam fielmente a palavra de Deus são boas, porém, nenhuma igreja pode salvar ninguém. Ju, não adianta, Ju. Eu vou no culto de terça da INCC. Tô salva porque eu vou na Nazareno. Esquece. Não é isso
que vai te trazer salvação. Quem traz salvação é Jesus. E é o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Amém? Quais são as pessoas que fazem parte da Igreja Mundial, conforme Apocalipse 20, versículo 12 a 15? Acabamos de ler. Então, para você resumir aí na sua resposta, aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida. Responde aí se você não respondeu. Aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida. Continuando. Agora nós vamos ver o ponto 6. A Igreja Mundial e o corpo de Cristo. Jesus foi embora fisicamente para o céu, mas ele deixou o Espírito Santo aqui, vivendo em nós a Igreja Mundial. Nós somos o corpo de Cristo aqui na Terra. O corpo de Cristo é um só corpo, mas tem muitos membros. Todas as pessoas salvas por ele. 1 Coríntios, capítulo 12, do 12 ao 14. Não vou ler porque senão a gente vai tomar bastante tempo, mas depois vocês podem ler aí. Agora, respondendo os campos que estão aí para serem preenchidos. Só existe um corpo de Cristo e, baseado no texto de Efésios, capítulo 4, do 1 ao 6, e um Espírito. Uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos. Então é tudo uma, tá bom? Não tem duas, não tem, é um. E aqui de novo a gente rebate aquela questão que tem gente que acha que a gente tem salvação em Maria. Com todo respeito àquela que foi a mais virtuosa de todas as mulheres. Mas ela não tem o poder de salvar ninguém. Ela foi julgada tanto quanto eu e você seremos julgados. Então, há um só batismo, um só Espírito, uma só fé, um só Deus, ok? Continuando. Cada membro do corpo de Cristo faz parte da sua igreja local e é importante e necessário para a boa função do corpo. Leiam Efésios 4, do 7 ao 16, que tem essa informação. A igreja local. A igreja local é um grupo de pessoas salvas por Jesus que se reúnem num lugar específico. Nós aqui nesse momento estamos funcionando como uma igreja. Nós temos esse grupo nosso de 61 pessoas, glória a Deus. E nesse grupo, nós praticamente temos o tamanho de uma igreja, pequenininha de bairro. Se vocês forem pensar, tem igreja de bairro que não tem 50 pessoas. E aqui só nesse grupo nosso, nós temos 61, tá bom? Mas vamos lá. Há muitas igrejas locais ao redor do mundo. Paulo começou muitas igrejas locais. Está em Romanos, capítulo 16, do verso 3 ao 5, 1 Coríntios 16 ao 19, capítulo 16, versículo 19, Gálatas 1, versículo 2 e 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Leiam esses textos, gente, para vocês grifarem e terem marcado todos os textos que falam a respeito daquilo que Paulo foi colocando como igreja, foi criando de igreja. Lembra que eu falei, Pedro se dedicou a pregar aos judeus. E Paulo, Deus usou a vida de Paulo pregando em todos os lugares onde ele ia. Então ele pregava para os romanos, ele pregava para os gregos, ele ia pregando para todo mundo. Então aqui, onde você vê o texto de Romanos, é para Roma. Coríntios, é exatamente para o povo da cidade de Corinto, na Grécia. Aos Gálatas, mesma coisa, cidade da Galácia. E Tessalônica, que é para os tessalonicenses. Tá bom? Fora outros. Só estou mostrando esses textos aqui para vocês terem como base para falar, para ver que Paulo começou essas igrejas. A igreja local é muito importante por várias razões.
Uma delas é porque é na igreja local que se manifesta a aliança com Deus. Quando você nasceu de novo, você fez uma aliança com Deus, onde tudo que é dele é seu. E tudo que é seu agora é dele. Existem muitas promessas na palavra de Deus para aqueles que estão em aliança com ele. Veja como essa aliança se manifesta dentro do contexto da igreja local, trazendo grandes bênçãos para você. E agora, para você poder responder essa primeira bênção, você teria realmente que preencher as demais informações. Mas como a gente está seguindo, já coloca aí que provavelmente eu não sei se você respondeu, mas a primeira bênção que nós temos é a proteção de Deus. Pode colocar aí no seu material. A proteção de Deus. Agora nós vamos começar a ver. Todo mundo escreveu? A proteção de Deus. Agora vamos lá. A aliança com Deus implica num compromisso com a igreja local, frequentando as reuniões e submetendo-se voluntariamente aos pastores e aos líderes de grupos. O verdadeiro seguidor de Jesus vai querer obedecer-lhe em tudo. A palavra dele diz: não deixemos de tananã, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, vedes que o dia se aproxima. Que está em Hebreus 10, 25. O que é esse espaço aí que eu falei tananã? Primeiro, como está no texto, não deixemos de congregar. Fabiana, mas por que eu tenho que congregar? Eu não posso só assistir o culto online? Vou fazer uma pergunta rápida. É igual assistir o culto online e estar lá na igreja? Não é, né, gente? Não é igual. Então já começa por aí. Segundo, de novo eu vou falar, como eu falei numa outra aula, acho que foi a aula passada. Você consegue, eu não vou usar o dedo para não dar o exemplo que muita gente imaginaria. Mas vamos imaginar uma pessoa sem esse dedo, tá bom? Para não tirar o outro dedo. Imagina esse dedo aqui. A Ju já tá rindo já. A pessoa consegue viver sem esse dedo? Sim. Mas o dedo consegue viver sem um corpo? Não. Com o tempo, ele apodrece e morre. Então, uma pessoa que quer viver fora da igreja, com o tempo, a fé dela diminui, enfraquece. Ela perde a vontade e abandona a fé. Lá no fundo, ela pode até ter um temor, mas ela já não segue mais aquilo que diz a palavra, porque ela já se esqueceu ou porque a fé dela enfraqueceu. Quer ver um exemplo simples? É só você olhar, e eu não tenho nada contra, até porque cada um faz a escolha que quer da própria vida. Mas vocês já viram aqueles católicos não praticantes? Quando você pergunta pra ele, qual que é a sua religião? Sou católico, não praticante. Ou é aquele que só vai na missa de domingo de manhã e o resto da semana acende uma vela pro capeta, né? Vai ler o Alcorão, lê o horóscopo, né? E se tiver algum crente aqui que lê o horóscopo, vai se converter em nome de Jesus, hein? Já tô avisando. Vai parar de ler essas revistinhas aí de horóscopo, pelo amor de Deus, vai se converter. Brincadeira, gente. Mas o que acontece? Eles só são religiosos de nome. Mas eles não seguem, não estão congregando, não participam de nada. E a Igreja Católica, percebendo o número de fiéis que estava perdendo para a Igreja Cristã Evangélica, o que eles fizeram? Bora fazer um movimento carismático, para dar uma avivada nos jovens. E até conseguem, tá, gente? Não vou falar que não, porque eles conseguem, de certa forma, trazer esses jovens. Mas, se eles lessem a palavra profundamente, eles iam ver que muitas coisas ali tá errado. Mas vamos voltar para nossa bolha. Vamos voltar para nossa bolha. Se você não frequenta a igreja, se você não se permite ser corrigida, ai não, eu não peco. E quando o pastor fala alguma coisa, você torce o beiço, fia, você não tá deixando realmente ser ministrada e aprender. Claro que tem líderes que tiram o couro da ovelha. Não tô falando dessa. Porque tem muita gente por aí que pastor, líder, arranca o couro.
Não tô falando dessas pessoas. Eu tô falando daquele pastor que cuida de verdade, que te dá boas orientações, que te visita, que ora por você. Claro que numa igreja do tamanho da Nazareno Central é até muito difícil. Se você não for até o pastor, não cobre dele que ele vá até você. Imagina a quantidade de pessoas ali. Para aqueles 7 pastores, é milagre eles conseguirem visitar um percentual da igreja. Então é você como membro que muitas vezes vai precisar chegar nele e falar, pastor, tô precisando de uma ajuda, uma orientação, tá? Porém, eu vou falar para vocês, uma pessoa longe da igreja, ela não tem apoio dos irmãos, ela não tem aqueles que oram por ela, aquelas que não se envolvem em ministério nenhum. Sabe aquela pessoa que chega como agente 007 da igreja? Ela entra, ninguém vê, e ela sai, ninguém viu? Tem muita gente assim na igreja, tá, gente? Tem muito, e na central tem um monte. Daqueles que vão, ouvem a palavra, mas não querem se envolver e saem. Tem muitos assim. Eu, como uma pessoa que estou ensinando, estou discipulando vocês aqui, falo, não façam isso. Se envolvam. Se envolvam. Atrito é normal acontecer, gente. É no atrito que a gente cresce, que a gente aprende, que a gente ensina o outro. É no atrito. E nem sempre vai ser um mar de rosas. Lembra da aula que eu falei lá atrás, que igreja é um hospital. Tem gente que tá doente ali. E talvez é você quem vai levar a cura para essa pessoa. Só não vai pegar o vírus dela. Tá bom? Vai lá e fala, opa, eu tô aqui como agente de Deus, vou te ajudar a levantar, minha irmã. Ó, e cumpre aquele versículo que a palavra fala. Suportando-vos uns aos outros em amor. Ok? Vamos continuar. Eu falei aqui do congregar e agora a segunda parte. Como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações uns aos outros. Ou se você escrever um pouquinho diferente, mas ele quer dizer tanto uns para com os outros, ou uns aos outros, não tem problema. Mas o campo aí que tem que ser preenchido é esse. Ai, gente, eu tô preocupada, porque ainda tá faltando algumas páginas. Meu Deus. Vocês me dão mais 10 minutos? 10 minutos, pelo menos, pra gente terminar? Vamos tentar. Segunda parte. Veja como a palavra de Deus mostra claramente que a proteção espiritual está intimamente ligada com a nossa submissão para com nossos líderes espirituais. Agora eu vou ler direto para vocês já terem as respostas. Obedecei aos vossos guias. Guia não é guia espiritual não, viu, gente? Não é guru, essas coisas não. É guia no sentido de líder. Vocês riem, né? Vocês não têm ideia. Tem gente que não tem, a gente não tem guru na igreja, mas tem gente que acha que a irmãzinha profeta é o guru. Cuidado com as irmãzinhas profeta. Cuidado, tá? Cuidado. Vamos lá, continuar. Sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não seria útil. Ou, como nós acabamos de ver na Bíblia, agora que eu li ali atrás, se não me engano, tá? Proveitoso para vós outros. Segunda bênção. Então, a primeira foi a proteção de Deus. A segunda é a prosperidade de Deus. Então, quer dizer que estar junto com outros irmãos na igreja traz sobre nós como bênção a prosperidade de Deus. Essa é a segunda bênção. Agora, vamos continuar lendo. A sua aliança com Deus e a sua igreja implica numa entrega total a Ele. Agora tudo é dele, como está em Lucas 14:33. E o seu coração busca em primeiro lugar o reino dele. Mateus 6:33. A prosperidade de Deus está intimamente ligada com as nossas atitudes e ações quanto ao dízimo e as ofertas no contexto da igreja local. Ok? Terceira bênção. Felicidade nos relacionamentos. Então vamos lá. A sua aliança com Deus
implica em ter alianças com seus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. No grupo ou na célula, como tiver escrito aí, com a ajuda do líder e do discipulador, e eu me coloco à disposição para ajudar quem precisar, você aprenderá a andar no amor de Deus e construir relacionamentos sadios e duradouros. A sua aliança com Deus também implica em grandes bênçãos para a sua família. Atos 16:31 fala isso. Você também aprenderá a aplicar a fé e cooperar com Deus pela salvação de toda a sua casa, que é o que está em Colossenses 3:18-21. Porque o Espírito Santo mora em você. Agora você tem o poder de perdoar a todos. Nunca permita que uma mágoa esteja em seu coração. Acabei de falar. Suportai-vos uns aos outros, perdoando mutuamente, caso alguém tenha motivos de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Essa resposta está em Colossenses 3:13. Ponto 7. Grupos. Outra maneira de ter intimidade e comunhão uns com os outros na igreja local é através de grupos ou ministérios. Cada um é membro do outro e precisamos ter comunhão um com o outro. Se nós não tivéssemos na nossa igreja o ministério de ceia, você tinha que sair correndo lá na cozinha, pegar o pãozinho, tomar o suco, pôr no cálice e tomar sua ceia. Então, todo mundo precisa um do outro. Estou dando esse exemplo bem para explicar que nós somos membros uns dos outros, tá bom? No tempo do apóstolo Paulo, um grupo de irmãos se reunia na casa de Áquila e Priscila. Está em 1 Coríntios, capítulo 16-19. Em Jerusalém, os seguidores de Cristo se reuniam frequentemente para ouvir a doutrina dos apóstolos e orar, mas também comiam juntos e tinham comunhão ou intimidade entre eles. Está em Atos 2:42. Texto maravilhoso, tá? Então vamos lá. Agora nós vamos ter 2 pontos aqui onde a igreja se reunia. Então, a igreja local em Jerusalém se reunia onde? Para ter grandes reuniões. Ponto A, no templo. Então, primeiro, no templo, grandes reuniões. E pequenas reuniões, conforme você pode ler em Atos 2:46, nas casas. Então é bíblico, viu, gente? Se reunir na casa dos irmãos e comer no final do culto. Isso é bênção. Crente come mesmo, aleluia, né? Bênção demais. Porque é na hora da comunhão que a gente vai conhecer as necessidades uns dos outros. Então, é importante sim. Continuando. Este exemplo da igreja local em Jerusalém é interessante. Cremos que é muito importante que todo seguidor de Jesus seja fiel nas celebrações de domingo, onde a igreja local toda se reúne para adorar o Senhor, ouvir dele e celebrar o que ele está fazendo. Fabiana, eu trabalho de domingo. Posso considerar isso aqui como, por exemplo, o culto de terça ou o culto de sábado? Você pode fazer o momento que você quiser, mas é importante estar em comunhão nos cultos de celebração da igreja. B, nos grupos, para sermos uma verdadeira família de Deus, estando sempre juntos, conforme Atos 2:44. Como membros do mesmo corpo, somos irmãos. Como Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É o que está em 1 João, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Não vou ler para não tomar tanto tempo. Se tiver um irmão sofrendo necessidade, o que um irmão que tem mais recurso deve fazer? Resposta: podemos repartir aquilo que nós temos. Podemos orientar. Às vezes você não vai poder financeiramente repartir naquele momento, mas você pode levar o currículo daquele irmão e abençoar a vida dele, entendeu? Ou você pode dar emprego para o irmão ou para a irmã. Então, há várias formas. Devemos repartir aquilo que nós temos uns com os outros. Embaixo. Não devemos amar só com palavras, mas de fato e de verdade. Ok?
E agora a última parte para a gente terminar, que é o testando meus conhecimentos. E esse aqui é muito rápido. 1. Leia Atos 2:42 e complete. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão uns com os outros, e no partir do pão e nas orações. Então, também está aqui outro texto, Colossenses 3, do 12 ao 21. Dona Ju, estuda depois esses textos aí, viu? É muito bom, você vai ter tudo isso de base. 2. Leia 1 Pedro 2, 5 e responda. Quem são as pedras vivas mencionadas pelos apóstolos? E aí? Quem são as pedras vivas? Vamos ver o que vocês responderam. Vou dar um tempo aí, hein? Tô terminando aqui, eu já vou pegar. Os crentes, gente. Os crentes. Nós, os crentes. Nós somos as pedras vivas. B. O que significa a expressão casa espiritual? Nós, o corpo de Cristo, a igreja. Nós somos a casa espiritual. 3. De acordo com Hebreus 13:16, quais são os sacrifícios que agradam a Deus? E a resposta você pode ter colocado a prática do bem, a mútua cooperação. No meu discipulado, quando eu preenchi, eu coloquei a beneficência e a comunicação. Na época, quando eu preenchi, eu coloquei isso. Mas vocês podem colocar a prática do bem, o compartilhar de informação, a cooperação, qualquer coisa desse sentido, está certo. 4. Em Efésios 2, do 19 ao 22, Paulo compara a igreja a um edifício. No verso 21, ele afirma que esse edifício deve crescer para o quê? Para o templo santo no Senhor, ou um santuário dedicado ao Senhor. Qualquer uma dessas duas respostas está certa. Um templo santo ou um santuário dedicado ao Senhor. E a última questão, 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 16 ao 17, somos o quê? O que nós somos? E aí você pode responder. Nós somos santuário de Deus, somos o templo de Deus e do Espírito Santo, e aí você pode colocar a sua resposta como você quiser. E louvado seja Deus, concluímos a lição 6. Agora, antes de nós finalizarmos e eu orar para terminar, então, por favor, esperem só mais esses minutinhos. Eu vou só explicar. Na semana que vem, ainda é dia 18, eu vou viajar, porque já tinha uma viagem programada. Então, e depois vem Natal, que é dia 25, e depois dia 1º. Nós vamos dar uma pausa. Hoje é o último dia e nós vamos dar uma pausa. Nós vamos voltar depois no dia 8, se não me engano. Para quem estava com o calendário aí. Dia 8, que é na quarta-feira. Dia 8 de janeiro, nós voltamos. E aí nós vamos, dia 8, a lição 7. Depois, que aí agora vocês vão ver que é tudo curtinho, viu? As aulas agora vão ser todas curtinhas. Vai ser muito gostoso. Não vai demorar tanto, porque não tem um conteúdo grosso. É mais agora um ponto de aplicação do nosso discipulado. Mas nós vamos terminar, se não me engano, dia 22 de janeiro. É a última aula, tá bom? Então, eu só tô dando essa orientação a respeito do que vai acontecer, para que ninguém fale, não vai ter discipulado hoje. Inclusive, eu vou passar essa informação depois no grupo lá, mas vocês que estão aqui na aula, eu já estou explicando. Então, semana que vem não teremos a aula, nós vamos voltar só dia 8 de janeiro, ok? Acho que é dia 8. Dia 8? Dia 8? Gente, me ajuda. Deixa eu pegar aqui o calendário, peraí. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Dia 8, tá bom? Porque dia 1º, dia de ano novo, eu não vou fazer vocês virem aqui fazer discipulado, gente.
Relaxa, vai curtir com a família. Dia 8 a gente volta, tá bom? E aí, eu até tava comentando antes da gente entrar, que provavelmente dia 25 de janeiro, se vocês puderem, eu gostaria de marcar uma confraternização com vocês, porque nós já vamos ter encerrado no dia 22, e como é o primeiro grupo, eu gostaria muito. Então eu quero oferecer para vocês uma tarde de comunhão, dia 25, aqui no condomínio onde eu moro. Fica perto da Igreja do Nazareno Central, eu vou passar o endereço depois para vocês, as orientações, tá? Mas é dia 25 à tarde, pra gente ter um tempo de comunhão, até para encerrar esse período, e aí depois a gente vê o que vai rolar lá na frente da próxima aula que a gente vai querer fazer, para alguns que quiserem participar, que eu já estou convidando todo mundo aqui, que é as mulheres da Bíblia nos dias de hoje. É um conteúdo maravilhoso que uma vez nós aplicamos na Terça Pink, que era um culto. Isso, dia 25 de janeiro, Grazi, o encontro. E aí eu queria muito que vocês participassem, porque ele é a aplicação das mulheres da Bíblia se elas estivessem no dia de hoje. Então, tá já feito o convite aqui para vocês, eu vou orar agora pra gente encerrar, e aí depois a gente abre para conversar, tá bom? Então vamos lá. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer por esse tempo delicioso que nós tivemos diante da tua palavra. São muitos textos. Obrigada, ó Deus, porque o Senhor traz sobre nós essa segurança, essa paz, que nós sabemos, ó Deus, que só em ti, Cristo Jesus, nós temos a segurança, só na tua palavra nós temos essa rocha, essa firmeza onde nos apoiar. E por isso, Deus, nós pedimos que cada dia o Senhor traga sobre nós, ó Deus, mais e mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar na tua palavra. Que tenhamos sede, Deus, de aprender mais de ti. E como igreja, Senhor, que nós possamos ser úteis nas suas mãos para trazer outras pessoas a conhecerem o Senhor e a te amar como nós te amamos hoje. Senhor, eu quero te agradecer por essas aulas que nós temos tido até aqui e pedir, ó Deus, que agora que vamos entrar nesse período de festa, que o Senhor guarde cada uma, Senhor, das pessoas que participam do nosso discipulado, que cada um tenha um tempo realmente de bênção com a sua família, nesse tempo de descanso, que nós possamos realmente viver tudo aquilo que nós temos aprendido na tua palavra, Senhor, que é o bem de estarmos com os nossos irmãos, com os nossos queridos dentro da tua palavra, vivendo a tua palavra. Eu peço que o Senhor nos guarde, nos dê livramento e que seja um tempo de paz até voltarmos, Senhor, e que possamos voltar cheias de sede de conhecermos mais e mais de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Deus abençoe quem precisar desligar. Amém? E aí, se vocês quiserem abrir o microfone, tirar dúvida agora, eu estou à disposição.